Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, o sorteio da Libertadores, né? O Flamengo líder do campeonato. Tem as últimas informações da abertura da janela para a contratação por Super Mundial aí, né, de clubes. O Flamengo já está começando a agitar no mercado e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Tirando o Flamengo e o Palmeiras, quem pode surpreender? Bragantino e Cruzeiro? Ninguém. Acho que ninguém. Ninguém. Acho o Bahia. Eu acho Bahia? que ninguém. Vai ser o campeonato dos dois de novo. Não tem conversa. Não tem conversa. E também na Libertadores. É que eles vão se enfrentar, Um né? de cada lado. Cada um de um lado. E Só vai- se encontra na final. Só na final. Palmeiras e Flamengo aí em Lima, vocês podem ter certeza disso. Do Flamengo. E o Flamengo, hein, Zé? Tá demais, tá voando. Felipe Luiz, fala com a gente, vai. 5-1. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores, lideramos o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho e no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, lances do Flamengo. Não tem como não se empolgar, Breiner. Esse Flamengo é arrasador. Ele é líder. Tudo bem que podem passar, tal, mas esqueça tudo. Voltou o Mengão, malvadão. Não voltou? O que foi aquele passo do Léo Ortiz? Ave Maria, hein, Zé? Arrasca, 3 dedos, rasgando a defesa do Quero ver se você Fortaleza. vai falar mal do Flamengo agora, Brenner. Tô de olho em você. Não, isso aí é pra você. Já vou em você. Eu vou falar muito bem, mas naturalmente preciso fazer o parênteses Qual? 5-0, Brenner. Foi o jogo? do momento do adversário. Fortaleza tá Mas muito tá no mal. Libertadores, tudo Fortaleza. Não, mas independentemente do adversário, pode ser o Vasco, pode ser o Flamengo, o Fortaleza tem se comportado muito mal em campo. Em postura muito passiva, deixando o adversário tocar a bola. Foi 5, Brenner. Sem conseguir combater, não tô tirando mérito da vitória do Flamengo, mas é preciso fazer esse alerta pro momento do Fortaleza, que é péssimo. Mas o Flamengo não tem nada com isso, goleou. Para mim, um cara que tá muito bem é o Luiz Araújo, muito regular, um cara que, mesmo quando estava na reserva, sempre entregava. É um jogador, até na minha visão, subestimado, porque o Flamengo tem muitos craques e ele não é o dos mais vistosos, mas ainda assim é o dos que mais entregam para a equipe. Um cara muito coletivo, que se sacrifica para marcar, para voltar, para recompor, e lá na frente também tem feito a diferença. Mas é um Flamengo que, por mais que a gente tenha a ressalva da campanha na Libertadores, que realmente foi muito abaixo das expectativas, em termos de rendimento, poderia ter feito mais, o Felipe Luiz sabe disso, mas na temporada é um Flamengo... O saldo é muito positivo até agora. Extremamente positivo. Isso é um fato, Brenner. E é um Flamengo dificílimo de ser batido. Isso que eu ia te falar. Porque Defende-se bem. Houve oscilações, eu acho que as oscilações fazem parte também. Não vai toda hora sobrar, ganhar de 4, de 5. Né? No Brasileiro ganhou de 6 do Juventude, fez 5 no Fortaleza, que estão lá embaixo, mas ninguém vai quase fazer 5 em um, 6 no outro. Houve oscilações, a campanha da Libertadores, ela teve tropeços no meio do caminho em relação ao desempenho, mas de maneira geral o Felipe Luiz tem razão. O saldo até agora é positivo. O time não só está vivo, como está brigando nas frentes todas. Por isso que eu não concordo quando ele fala em perfeição. Perfeito não é. A primeira fase na Libertadores deixou a desejar. Mas até isso tem condição de recuperar a partir do mata-mata. Então, a tendência... Agora, o mais legal do Flamengo é o jeito como o Flamengo constrói os resultados, né? Porque não foi só contra o Fortaleza ou contra o Juventude, fez um jogaço contra o Corinthians, que também é um time de um nível superior em relação à Juventude, talvez não em Fortaleza, mas o momento do Fortaleza é melhor, mas são adversários diferentes. E quando o jogo exige outra coisa, o Flamengo também entrega. Ganhou um jogo contra o Grêmio de uma maneira diferente. Acho que o Senão está na Libertadores e o jeito que o Felipe Luiz quer que o time jogue é o jeito que a torcida quer que o time jogue. Mas não tem um casamento. Eu acho que reconectou com a torcida. É o anti-Tite, né? A torcida, lembra, vaiando em alguns jogos, alguns tropeços. Mas ela conseguiu... A vaia Lido foi muito direcionada para o time na Libertadores. A torcida do Flamengo conseguiu fazer essa divisão e, se a gente analisar a Libertadores, o Flamengo
mereceu vaias até pelo contexto do Táchira. O último jogo, sofrer como sofreu até o fim contra um time do nível do Táchira, realmente pegou mal, mas analisando a temporada inteira, meu único porém a esse time do Flamengo é efetividade lá na frente. Precisa ser mais objetivo quando tu tiver oportunidade, precisa fazer mais goleadas como essa do Fortaleza, porque é um time que cria muito. Agora, do ponto de vista de equilíbrio, de um time que sofre pouco, aí esse Flamengo beira a perfeição do Felipe Luiz, porque ele tem zagueiros e defensores muito técnicos que saem jogando como Léo Ortiz, como Danilo, Léo Pereira, como Fabrício, ninguém. O Fabrício Bruno, que a gente estava lembrando do Cruzeiro, né? E daqui a pouco nós vamos falar disso, mas só para lembrar que desde a época do Fabrício Bruno, a gente via zagueiros armando jogadas. E você vê o Léo Ortiz hoje, gente, depois eu vou falar com o Zé, que jogou na posição ali naquele miolinho ali que tem defensores. O carocinho do abacate, como diria Osmar Santos. É impressionante como a gente vê zagueiros, defensores, historicamente, aí no passado recente, armando jogadas, não só no Flamengo no futebol mundial, mas o Flamengo tem se destacado muito por isso. E o Fabrício Bruno sai até por isso, Edu. No critério do Felipe Luiz, ele levou em conta qual zagueiro tem mais bola no pé para criar. E ele tentou com o Fabrício. Sim. Pela velocidade. E com a chegada do Danilo, o Danilo, para jogar na zaga, na minha visão, agrega mais na saída de bola do que o Fabrício Bruno. Muito. E é um time muito sólido. O Flamengo só sofreu 4 gols em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Defesa. E cara, a melhor defesa. Se a gente lembrar alguns times do Flamengo que começaram a temporada como favoritos, e aí? O time do Renato, o time do Paulo Souza, até mesmo do Rogério Ceni, esses times sofriam muito lá na frente, porque defensivamente o time não tinha a solidez que tem hoje. Então, isso é algo a se valorizar do trabalho do Felipe Luiz. Não é só o técnico que quer jogar com a bola, que quer ter a vaidade do time ser protagonista. É um treinador muito preocupado em equilíbrio, em ter um time seguro lá atrás. É claro que o Rossi tem feito muita diferença. Ontem nem tanto, mas é um goleiro exigido, ele que tem passado muita segurança. Só pra você ter uma ideia, como a gente está falando da defesa do Flamengo, que ela cria muito, mas ela também é muito sólida. O Flamengo igualou o melhor início defensivo dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, historicamente. Igualou São Paulo em 2007 e o Ceará em 2010. 4 gols sofridos em 11 jogos. Apenas 4 gols. Sem perder o viço lá na frente. Exato. Ele falou, não, precisa ser mais efetivo, mas mesmo assim tem um saldo de 20 gols. É um saldo excepcional. E não é só a questão do zagueiro, né? O Flamengo é muito móvel. Você viu que o camisa 3 fez jogada de camisa 10, pro camisa 10 que fez conclusão de camisa 9. E você tem outros jogadores com outras funções. O Bruno Henrique está fazendo uma função para abrir espaço para o Arrascaeta. Então é importante isso, essas variações, como o Felipe Luiz coloca essas ideias em prática. É um time muito móvel. É o time mais equilibrado desde o Jorge Jesus. É o Flamengo mais equilibrado desde o Jorge Jesus. Ô Zé, a gente fala do Arrasca com razão. Ontem até o Pedro não foi tão bem, porque quando ele teve 2 possibilidades ali, teve uma até que ele recuou, porque acho que ele errou a passada ali. Quer dizer, se ele acerta também o pé, o placar seria muito maior. Na assistência pro Luiz Araújo, ele foi bem de calcanhar. Tá louco. Taquito ali. Agora, o Léo Ortiz, a gente fala muito do Arrascaeta. O que esse cara tá vindo com a bola, criando, assim, jogadas. É a tendência, não é só o Léo Ortiz. A tendência é que os zagueiros hoje eles tenham que jogar mais, né? Pela questão da saída de bola, porque hoje todo mundo... O legado do Guardiola, né? Que é o lado bom, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que o zagueiro que tem boa qualidade consegue jogar. E o lado ruim é que o time adversário fala, esse aqui é o fraco, então vamos jogar a bola para ele, a gente pressiona, deixa ele sair jogando, a gente pressiona e rouba a bola. Tem alguns fatores que beneficiam o bom e o mau jogador e muitas vezes o treinador que insiste muito com isso ajuda o time adversário, né? Mas, assim, é uma tendência natural. O Léo Ortiz, ele é filho do Ortiz. Grande futsal. Ortiz, jogou muito futsal. Provavelmente, não tenho certeza. Ele veio do futsal. Então, o futsal te proporciona algumas coisas que é diferente de quem não faz uma base de futsal. Então, a bola fica sempre mais próxima ao pé, fica colada, você tem uma proteção, porque naturalmente você já está acostumada a usar o corpo para se proteger, porque no futsal você tem muitos embates, então é muito rápido esse negócio de marcação, então você se protege melhor. E aí tem o desenvolvimento do jogador. O Léo Ortiz começou no Internacional, ele saiu, foi pro Red Bull. Isso. No Red Bull ele já fazia muito essa função de sair jogando, né? Por isso que ele se destacava. E quando você começa a jogar com ótimos jogadores, né? Com bons jogadores, aquilo que você era bom, você se torna melhor.
Por quê? Porque naturalmente você tem uma evolução com quem está jogando ao seu lado. Eu sempre cito... Potencializa. Eu sempre cito aqui a história do Gattuso. O Gattuso sai acho que é da Herediana, vai para o Milan. Chega na Herediana, ele é o cara que corre, quebra tudo, pega a bola e tal. No Milan, ele chega no Milan, você tem Boban, Leonardo, Seedorf, Kaká. Né? Então o que acontece? Ele tinha que melhorar tecnicamente, porque fisicamente ele era fantástico, o cara era um touro, um cavalo, corria o jogo inteiro. Mas tecnicamente, às vezes ele precisava saber fazer um passe, porque os caras fatalmente iriam, vamos fazer um 2 aqui. E se ele não tivesse melhorado, provavelmente ele não teria alcançado o que alcançou. É a mesma coisa para o Léo Ortiz, quando ele chega no Flamengo, ele melhora, tanto é que o Tite o colocava como volante. Né, para sair jogando. Por que ele jogava como volante? Porque ele tinha um bom passe, ele tinha uma boa saída de bola, ele enxergava os passes nas entrelinhas, né, como se fala hoje. O passe que ele dá é de chegar ao corredor então, também, assim, né? Porque de novo, eu vou falar do futsal. O futsal, você com a bola nos pés, você pelo espaço curto, né, pequeno e pela velocidade do jogo, você é obrigado a ter várias jogadas ao mesmo tempo. Então ele provavelmente, imaginando o Léo Ortiz com a bola nos pés, ele consegue enxergar muitas jogadas. Então ele consegue a bola nas entrelinhas, ele consegue fazer uma inversão de jogo, ele consegue controlar o jogo e sair um pouco mais. Então isso tudo potencializa mais ainda, é potencializado mais ainda ao lado dos jogadores que ele tem ali. O Léo é um bom jogador Léo também. Pereira, né? Você tem no meio campo Pulgar, De La Cruz, esse menino Everton. O pessoal pegou no pé dele de jogo contra o Palmeiras aqui, mas você está jogando contra o Palmeiras, é normal que você tenha uma certa dificuldade, mas se você deixar ele jogar, esse moleque é muito bom jogador também. Eu também acho. Você tem o Arrascaeta ali na frente. Então, assim, se você não souber passar, você não joga. O Flamengo não joga. E o Léo tá jogando demais, né? Não, e o Léo Ortiz é muito bom jogador e tá indo pra seleção, né? A gente vê seleção brasileira, tudo. Se apresentou hoje, né? Já, né? Acho só que o Ancelotti errou o local, né? Era melhor ter ido lá ver Flamengo. Foi lá no Neoquímica, tudo. Mas não viu nada. Não foi legal, mas tá tudo. A seleção brasileira joga na Neoquímica dia 10 contra o Paraguai. Era Palmeiras e Cruzeiro. O jogo ontem pra ele assistir. É que a seleção joga na Neoquímica dia 10. Contra o Paraguai. Não, ele é engenheiro. Seu gramado. Ele é engenheiro agora, Zé. Não, engenheiro. O Ancelotti é engenheiro. Conhecer as instalações. Nossa, que legal. Conhecer as acomodações. Ele no banheiro. O banheiro é bom. Ele tem que ver jogar. Não, banheiro é fechado. Tem que ir atrás dos guerreiros. Não, agora. A estrutura o quê? Deixa eu falar uma coisa. A lista já estava fechada. Não. A lista estava fechada, já não tinha como mexer agora. A lista é essa daí que vai enfrentar. Tudo bem, mas pra ele ver alternativas. Calma, que ele vai ter tempo. Ele mesmo já sabe que vai ter muito tempo. Tá bom, tô só falando. E pra arrematar, vamos ver aqui uma coisa que é sensacional, que é a provocação. Futebol é isso. O Deivinho vai fazer um Charlie Brown ali, ele fez um pezinho. Isso. Aí quando fizeram o gol, tomou um contra-ataque. O momento tá muito propício pro Davidson brincar assim, tá legal um beijo mesmo. Pra você. Tá ótimo. E olha lá, ele faz o gol, né? O passe é do Varela, né? Ixi, o Arrasca dá aquele tapinha pra trás e ali faz o gol. Só pra, primeiro tapa, aí o goleiro, que é bom, né? Pro Ricardo. Se não é ele, era mais. Isso. É que nessa aí ele colaborou, mas e aí, ele não viu a bola. Aí o Luiz Araújo faz o gol, ó. Não nem na frente. Tem alguém na frente dele. E aí? Aí o pezinho? E aí vai comemorando. Isso é legal pra caramba. Isso é futebol. E aí depois tem um corte de uma câmera que o Deivinho faz a carinha do tipo assim... E dá uma risada. Mas faz parte, não faz parte, Zé. O cara faz... O amasso, o atropelo do Flamengo pra cima do Fortaleza, e quem conta pra gente é ele. Você já conhece. Nosso Thiago Carvalho, que hoje não tem apelidinho, não. Hoje é Thiago Carvalho, rapaz. Nosso camarada. Fala, Thiagão! O aniversário era dele e o presente foi pro Flamengo. Gol! Arrascaeta, bola pro fundo do gol, na saída do goleiro! Na noite em que completou 31 anos, Arrascaeta foi o responsável por abrir o placar para o Flamengo no Maracanã. A bola na rede colocou o uruguaio na artilharia do campeonato e ainda levou o Flamengo ao topo da tabela. E esse era só o cartão de visitas da festa com 65 mil convidados no Maracanã. O Penetra Fortaleza foi coadjuvante na cerimônia. O placar só não foi maior nos primeiros 45 minutos, porque João Ricardo mostrou serviço.
Na volta do intervalo, as atrações da festa entreteriam ainda mais os convidados. Em apenas 3 minutos, Everton Araújo marcou o primeiro gol dele no Maracanã. 2-0 Flamengo. Eu até falei com a minha mulher hoje, que ela falou, eu falei assim, eu vou fazer um gol hoje. Aí ela falou, amém, vai sair. E foi assim no outro gol também que eu fiz ano passado, e foi do jeito que eu sonhava, assim, na entrada da área. Um lance mais tarde, 3-0. Luiz Araújo aproveitou a sobra para ampliar. Quer mais? Então olha a assistência do Varela para Michael fazer o quarto. E quem disse que o espetáculo não tinha garçom? De Pedro para Luiz Araújo fechar o marcador. 5-0 Flamengo. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores. No momento, como você falou, lideramos o Campeonato Brasileiro. E isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho e no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Anota agora as participações especiais. Pulgar, há quase um mês sem entrar em campo, e Vinha, desde agosto do ano passado sem jogar. É nesse ritmo de festa que o Flamengo se despede do Maracanã. O próximo encontro vai demorar. É hora de dizer bye-bye e seguir para o Mundial de Clubes. Superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, depois de muito tempo, depois de 2 meses e meio, eu vou ter um dia livre. Isso tem que dar valor. O meu Vamos, Nadão, aqui, ó. Ai, garoto. Ai, isso é bom demais. Se você não pelo menos mexeu aqui o ombrinho, tu tá errado. Tua semana não vai ser tão boa quanto a nossa aqui, não. Bahia é bom demais. Ai, Salvador, novembro eu tô aí. Bom, mas vamos ao que interessa. E antes que a gente fale que a gente tá zoando Fortaleza com Lepo-Lepo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, exatamente. A gente sabe que o Lepo-Lepo é baiano, inclusive o Fernandão viveu bons momentos lá. Graças a Deus. Tem alguma coisa boa, assim, pra falar? Salvador? É. Pelo amor de Deus. São muitas, né? É melhor depois do programa. É melhor quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo. Mas vamos ao que interessa. Vamos a essa vitória do Flamengo. Goleada, reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Foi um 5-0 que dá pra gente dizer que foi, de fato, o que a gente viu dentro do campo, né? O Flamengo, especialmente no segundo tempo, dominante, criando oportunidades, finalizando, o que não vinha acontecendo em alguns jogos, e sendo efetivo, né? Chegando na frente e marcando os gols. É verdade, Flavinho. Boa tarde pra galera de casa. Sendo eficiente e dentro de um contexto que a gente acredita ser importante. Por quê? O Flamengo tirou um peso, né, depois da classificação contra o Tátira, da forma que veio. Alguns reclamaram. O importante era que se classificasse, porque depois é um outro campeonato, né? Meio que um mata-mata na próxima fase da Libertadores. E quando o Flamengo chega para um jogo desse com um dia mais de descanso, a gente estava conversando aqui, porque descanso hoje no futebol brasileiro é artigo de luxo. O Flamengo um dia a mais para descansar, sem viajar, um dia a mais para se preparar para o jogo. E aí você ainda com tudo isso, conta com jogadores em dias especiais. Eu gostei muito do Luiz Araújo mais uma vez, muito intenso, muito decisivo quando tem que ser, não só fazendo, né, essa parte do sair do lado para dentro, mas ajudando na marcação. Varela fez mais um jogo muito interessante. O cruzamento dele é piada. Flavinho. Piada. Flavinho deve estar ali se contorcendo. Mas tudo bem, Flavinho. Não, eu já fui lá, ó. Eu vou ser sincero, tá? Eu já fui lá no Instagram dele, tá? Na última publicação, se eu não estou enganado. E eu comentei, estou na fila do perdão, Varela. Muito bom, muito bom. E quando o Flamengo faz o seu gol muito cedo, o que faz diferença, já falamos isso aqui várias vezes, quando as equipes vêm para se defender, tomam o gol muito cedo, tem que sair o Fortaleza desgastado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Depois do jogo que teve no meio de semana pela Libertadores, apesar de ter se classificado, teve um jogo muito difícil, acabou se classificando, teve que poupar alguns jogadores, e aí pega o Flamengo num dia inspirado, quando consegue fazer volta para o segundo tempo com o mesmo ímpeto, faz o segundo, faz o terceiro. Tem esses jogadores que eu falei,
O passe do Léo Ortiz aí é só você chegar no videogame e apertar o triângulo, que você acha um jogador como o Arrascaeta na cara do gol. E podia ter feito mais um, esse aí no primeiro tempo, em que o Luiz Araújo não consegue finalizar bem. Mas dentro do contexto do jogo, do que precisava para ser feito, o Flamengo foi muito bem, fisicamente, tecnicamente, taticamente. E também, só para fechar aqui, é legal, né, ver o Everton Araújo fazer um gol. Com certeza. Porque é um menino que vinha sendo criticado não pela dificuldade, né? Mas por não construir tanto, ser um jogador mais de desarme, mais para roubar a bola e entregar para os caras que tem que fazer. E esse serviço sujo, entre aspas, tem que ser feito por alguém. Não dá para comparar o menino com o Pulgar. O Pulgar é um jogador que está acima da média com relação à marcação, à entrega e à construção do jogo. Não é todo time que tem um primeiro homem de meio campo como o Pulgar, e ver esse moleque fazendo gol é bem legal. Dori, acho que um resultado justo e importante no aspecto de confiança, no aspecto de moral, até para alguns jogadores que não vinham atuando com muita frequência, não vinham tão bem, né? O Fernandão citou o Everton Araújo, mas o próprio Michael faz esse belo gol. Não é fácil fazer esse gol, não, pegar essa bola de primeira. Então acho que o Flamengo se despede, entre aspas, do Brasileirão em grande estilo, né? Sim, teve o Luiz Araújo também, que estava merecendo fazer uma grande partida com gols, né? Ele vinha contribuindo muito bem, mas estava faltando gol dele, participar mais de gols. E ele disse até na entrevista na sexta-feira, que a gente teve lá no CT Ninho do Urubu, que ele está vivendo o auge físico dele. Eu acredito que seja não só o auge físico, mas também o auge técnico, pelo menos no Flamengo, desde que ele chegou. Para mim é o melhor momento desde que ele chegou. A gente estava falando sobre o Varela. Acho que hoje ele é o titular do Flamengo, tanto que ontem o Felipe Luiz tinha o Wesley à disposição, não tinha por que poupar o Wesley, até porque ele vai para a seleção brasileira, então poderia ter escolhido o Wesley, escolheu o Varela. Tem a situação do Luiz Araújo com o Jorginho entrando no time, talvez o Luiz Araújo seja deslocado para o outro lado e o Gerson jogue mais avançado pelo lado direito, além da questão envolvendo o Pedro e o Bruno Henrique. Para mim é uma questão ainda que dá muita discussão ainda, porque o Pedro não foi bem na quarta-feira. Ontem o Flamengo com um ataque mais móvel, com o Bruno Henrique, que tem outra característica em relação ao Pedro, funcionou melhor, teve mais espaço também. Vi muita gente comparando o jogo contra o Fortaleza com o jogo contra o Deportivo Táchira. Mas o Fortaleza é um time completamente diferente. É claro que é melhor que o Deportivo Táchira, acho que ninguém duvida disso. Mas o Fortaleza não veio para o Maracanã só para se defender como o Táchira fez. E outra, o Fortaleza está jogando com a pressão de brigar contra o rebaixamento. Está na zona. O presidente Marcelo Paes já disse que o objetivo esse ano do Fortaleza é não ser rebaixado. O Táchira chegou aqui como franco atirador, sem pressão nenhuma. O Fortaleza, por não se defender somente, abre espaço para o Flamengo. E aí, quando o Flamengo tem um pouquinho de espaço, consegue ser efetivo. Teve o bolão do Léo Ortiz para o gol do Arrascaeta, que abriu a goleada do Flamengo. E depois o Flamengo foi tendo mais espaço, que o Fortaleza foi tendo que sair e construiu o resultado de forma natural. Partida excelente do Flamengo, diferentemente do que tinha acontecido quarta-feira, mas o que a gente fala sempre aqui, né, Fernandão? Tem o contexto da partida. O contexto de quarta-feira era um contexto mais difícil. A gente acha que o Flamengo deveria ter goleado nas duas oportunidades, ou ter vencido pelo menos. Mas cada partida é um contexto. Quarta-feira foi mal, a gente criticou. Ontem foi muito bem. A última impressão antes da Copa do Mundo de Clubes foi ótimo, que o Flamengo mantenha esse nível de atuação lá nos Estados Unidos, porque vai ser meio complicado. É engraçado isso, porque se a gente parar para observar, assim, assistindo o jogo, não é difícil você destacar um jogador só, porque a grande maioria dos atletas ontem vestindo o rubro-negro foram muito bem dentro do jogo. A gente tem os números da partida aqui para colocar. Antes da gente ouvir o Felipe Luiz falar sobre o Everton Araújo, 5-0, 65% de posse para o Flamengo, 16 finalizações, 13 no gol. Pô, é um número bem expressivo e bem diferente do que a gente vem acompanhando, né? Eu acho que o Flamengo não tinha tido um acerto tão grande no gol assim. Eu não me lembro de um jogo recente, o Flamengo ter 13 finalizações no gol. 621 passos contra 326, 10 contra 11 nas faltas cometidas e um cartão amarelo para cada lado. É bom a gente informar aqui também ao torcedor rubro-negro que não soube ou então não estava atento aí nesse final de semana. O Los Angeles FC, time lá dos Estados Unidos, vai ser a equipe que vai compor o grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. Houve uma disputa com a América do México, o Los Angeles venceu por 2-1 de virada e entra no grupo do Flamengo, entra na vaga do Leão, porque o dono do Leão é o mesmo do Pachuca, e aí ele precisou excluir um dos times e o escolhido foi o Leão. Então, claro, portanto, o Los Angeles vai ser esse time. Los Angeles de Lohri e de Giroud. Isso. Centroavante é o Giroud, francês, o goleiro também francês, o Lohri. E tem o Igor Jesus, volante, que não é o atacante do Botafogo, volante ex-Flamengo, também está por lá. Tem alguns jogadores conhecidos aqui da gente. Flavinho, é legal a gente falar desse jogo, só voltando, que o Fortaleza, por mais dificuldade que venha tendo no ano, e é no ano mesmo, o Fortaleza não vem fazendo um ano interessante. Perdeu o estadual. Isso aí, apesar de ter se classificado na Libertadores, costuma vender muito caro as suas derrotas. E uma vitória desse tamanho
é bom a gente valorizar pra caramba, porque quando venceu o Táchira por 1-0, foi muito cobrado, tem que jogar mais, tem que fazer, tem que acontecer, mas passado o tempo, e dentro de um contexto que o Felipe Luiz fala bastante, nem sei se eu vou queimar o Fera, mas já foi, com relação ao tempo de descanso, o tempo para treinar e se preparar para a partida, e o contrário para a equipe adversária, o que acabou acontecendo com o Flamengo na última semana com relação ao Palmeiras. E aí, para a gente entender o contexto, para não pegar só o ponto firmado, aquele ponto que a gente está olhando, para olhar coisas de forma mais abrangente, para entender como as equipes podem se comportar em partidas totalmente diferentes, mesmo estando tão próximas, tá ligado? Sim. Vamos ver, porque agora você tem reforços chegando, provavelmente você terá algumas saídas, você tem Mundial, aí acaba o Mundial, meu amigo. Não tem mais margem para erro, porque é oitavas de final de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil, o Brasileirão começa a funilar, então é importante o Flamengo não só jogar bem, mas principalmente somar pontos e conquistar vitórias nesse caminho, até para ter um pouco mais de tranquilidade. O Mundial a gente sabe que é mais difícil, são adversários mais complicados, mas dá sim para passar, pelo menos para passar de fase. Felipe Luiz, falando aqui com os donos da bola. Fala, Filipinho. Sobre o Everton Araújo, eu me enche de orgulho, porque ele... É fácil falar que ele merece, né? Mas assim, é um menino que está sendo muito cobrado, que até pouco tempo atrás não estava nem jogando, entrava 5 minutos, entrava 10 minutos, nunca treinou mal, ao contrário, é o que melhor treina, é o que mais quer aprender, é o que mais quer evoluir, está sempre feliz, sempre disponível para a equipe, e é um luxo para o treinador ter um jogador assim, é um luxo. Por mais que ele seja cobrado pela torcida, tem que se acostumar, porque o treinador gosta muito dele, eu gosto muito desse menino. E ele tem detalhes sobre o que é a posição de volante que nenhum dos outros tem. Ele tem detalhes no jogo dele que nos dá muito. E não é à toa, já falei para vocês outras vezes, que um jogador como ele, que é tão criticado, foi titular nos 2 jogos da final da Copa do Brasil e foi um dos melhores. Então, esse jogador, nós temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado até mesmo pela idade, né? Ainda é um garoto, não dá pra gente queimar, a gente vê que muitos garotos aí, às vezes são colocados num pedestal, depois não rende o que a gente espera, aí crítica, aí o cara fica esquecido, do nada o cara volta anos depois, jogando um bolão, e o Everton é um garoto que tem sim uma capacidade muito grande. Eu não acredito que ele vai ficar muito tempo aqui no Brasil, pra mim, daqui a pouco ele tá fora, até pelo porte físico, né? Eu acho que ele é um jogador que ele tem toda a cara da Europa. Fisicamente ele entrega muito. E muitas das vezes, por exemplo, o jogo do Palmeiras, a gente não via o Everton Araújo participando da construção de jogadas importantes de contra-ataque, mas taticamente e fisicamente ele foi imprescindível para o Palmeiras ter dificuldade para construir, principalmente por dentro, que é um jogo que o Palmeiras gosta muito de fazer, e o menino foi muito bem tática e fisicamente, é a coisa que ele costuma fazer muito, né? Com a bola, ele se limita um pouquinho, até por inteligência, ele é malandro, né? Tem que ser, tem caras com uma capacidade maior para construir, mas eu gosto dele, gosto bastante dele. Pois bem, pessoal, segue o líder, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Aí depois de aplicar uma baita goleada para cima do Fortaleza, 5-0, né? Com direito a gol do artilheiro da competição, Arrascaeta, teve gol também do Everton Araújo, Luiz Araújo marcou 2 gols, e o Michael também, o cabelo de fogo, né, o cabelo vermelho, deixou aí a sua marca aí nessa goleada de 5-0 para cima do Fortaleza, né? O Flamengo também, que saiu aí o sorteio, né, da fase de grupo, na fase das oitavas, e o Flamengo vai enfrentar o time do Internacional. Isso mesmo, o próximo jogo do Flamengo pela Libertadores da América já foi definido e vai enfrentar o time do Internacional. Renata Fã ficou maluca, né? Ficou aí em choque com essa notícia, que vai enfrentar o Mengão malvadão, né? E não vai dar para ela, né? Não vai ter jeito aí. O Mengão vai sim aí para cima do Internacional. E saiu também a informação aí que o Jorginho abre mão de bônus no Arsenal para jogar a Copa do Mundo de Clubes e chega ao Flamengo esta semana, tá certo? Segundo informações, o volante teria direito a quase 4 milhões se cumprisse o contrato até o final do mês. Acertando com o rubro-negro, ele é esperado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para sábado, né?
para fazer exames e assinar por 3 anos. Então o Jorginho, que abriu mão de 4 milhões aí, se cumprisse o contrato até o final do mês, só que com isso ele não poderia jogar aí o Super Mundial de Clubes pelo time do Flamengo, e ele abriu mão desses 4 milhões para poder assinar aí 3 anos de contrato com o time do Flamengo, né? E tem também informações aí de bastidores que o Vélez ofereceu joia e deu preferências ao Flamengo antes de avançar com o time do Botafogo, né? O Flamengo não deseja contratar, né, contar com Álvaro Montoro do Vélez, né, da Argentina, após o nome do meia argentino de 18 anos ser ligado ao clube rubro-negro. A reportagem do Coluna Fla apurou que o atleta não interessa a diretoria neste momento. Então, o Flamengo está aí, né, escolhendo, né, tem todo o direito de escolher quem realmente quer no seu elenco, né, quem realmente o Flamengo acha que é necessário para poder jogar no seu time. Mas e aí, o que vocês acharam aí, né, dessa vitória do time do Mengão por 5-0, né, dessa notícia que saiu aí, que o Flamengo vai enfrentar o time do Internacional nas oitavas, e dessa super notícia aí que o Jorginho agora realmente vem jogar no time do Flamengo? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!